Olá, queridos, graça e paz. Nos tornamos aquilo que adoramos. A palavra de Deus no Antigo Testamento, Salmo 115, versículos de 1 a 8, diz da seguinte forma: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? Eles perguntavam dessa forma por causa da destruição do templo de Jerusalém. Não só por isso, mas também por causa das situações ruins pelas quais o povo de Deus passava. Claro que tudo isso era permitido por Deus, por causa da desobediência do próprio povo. O salmista continua, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Versículo 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Um dia desses eu estava lendo um trecho de um dos livros do pastor A.W. Tozer, um pastor norte-americano e um dos mais profundos teólogos do século passado. Nesse livro, Tozer diz que o ser humano está em constante processo de transformação. Isso não é um problema, mas poderá ser um problema em que ou em quem estamos nos transformando. Ele diz também que não é da natureza humana que esse movimento de transformação seja num plano horizontal. Como ele diz, abre aspas, ou estamos subindo ou estamos descendo, alçando voo ou afundando. E ele continua, abre aspas, quando um ser moral com poder de escolha se desloca de uma posição para outra, necessariamente é para melhor ou para pior. Ele dá o contexto bíblico dizendo o seguinte: isto é confirmado por uma lei espiritual revelada no Apocalipse, que diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, versículo 11. O texto de Salmo que lemos no início, nos fala sobre os ídolos das nações pagãs, que são meras obras de arte feitas por mãos humanas, com matéria-prima natural, sem nenhum poder sobrenatural e nem sequer têm alguma sensibilidade. Ficam sempre lá, estáticos, sem qualquer expressão. E o salmista diz para a gente, no versículo 8, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Queridos irmãos, a afirmação de que nos tornamos aquilo que adoramos é uma realidade dura e mais comum do que nós podemos perceber. A todo momento, estamos apreciando alguma coisa que nos parece boa. O mundo, a sociedade, nos apresenta as suas maravilhas, maravilhas que podem vir a fazer parte da nossa vida ou não. Vai depender se isto ou aquilo, ou alguém me aproxima de Deus ou me afasta de Deus. Como eu já havia dito outro dia. Meus irmãos, Deus nos dá toda a condição para escolhermos o bem. Aliás, isto é livre-arbítrio. Escolher não errar. O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a comunhão dos santos nos capacitam a discernir entre o bem e o mal. Leia lá em 1 Coríntios capítulo 2, ou então Hebreus capítulo 5. E fique com isso na sua mente. Escolha Deus. Eu encerro com o verso 9 do mesmo Salmo. Salmo 115, verso 9. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Deus nos fez semelhantes a Ele. E apesar do pecado, Deus nos fez para sermos semelhantes a Ele.
que Ele nos ajude a sermos cada vez melhores por Ele e para Ele. Amém. Fique com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.